Hoje darei continuidade à nossa orientação 0800, falando acerca dos pilares da aprovação. No vídeo anterior, falei acerca da conscientização, um dos pilares da preparação para concurso público, e hoje falarei acerca das regras do jogo, um dos pilares mais negligenciado pelos concurseiros. Muitos deles começam os estudos, já parte direto para a parte de estudos, sem fazer essa observação, sem fazer esse trabalho de observar as regras do jogo. Então, pense comigo, se você vai fazer qualquer tipo de esporte, você já vai direto treinar para fazer o esporte em si, você precisa saber como treinar, o que treinar, por que treinar, porque você tem que saber as regras que permeiam aquele jogo, para que você consiga se preparar com eficiência. Se você pegar todos os atletas, eles sabem claramente as regras que permeiam o tipo de esporte que eles praticam, porque sem isso não adianta nada eles serem o melhor na técnica, ser o melhor no desempenho, se eles não sabem o que pode eliminar, o que pode dar ponto, o que pode melhorar a performance deles. Então ele sabe tudo que permeia o jogo. Isso é regra do jogo. E no caso do concurso, o que permeia as regras do jogo é os editais. É tudo as regras do edital do concurso que você consegue dela extrair como vai ser esse certame, como vai ser a regra do jogo e, consequentemente, você consegue ali fazer um planejamento eficiente, focado em resultado, porque você sabe claramente a regra do jogo. Então, bora lá ver essas regras do jogo de forma que você consiga ter aprovação. Como no vídeo anterior a gente falou acerca da conscientização, hoje falaremos acerca da regra do jogo. E como regra do jogo, o que a gente tem que responder? Qual o objetivo do concurso? Primeira pergunta que você tem que ter claro. Qual é o objetivo do concurso? O concurso, ele tem um objetivo muito claro, que é discriminar para selecionar. Então, o concurso, ele discrimina ali e, consequentemente, seleciona os candidatos. Isso significa dizer que o concurso de provas objetivo não está ali para aferir necessariamente o seu conhecimento. Ele quer meramente eliminar candidatos para selecionar um pequeno número de candidatos para avançar nas fases subsequentes ou mesmo para selecionar esse concurso. Então, entenda que às vezes o excesso de conteúdo, o excesso de conhecimento vai postergar, vai retardar a sua aprovação. Coloque isso na cabeça. Não necessariamente as duas coisas são afirmativas verdadeiras. Saber muito significa passar. Às vezes não. Às vezes, se você não tem clareza do regra do jogo, você domina a disciplina, mas você não sabe o decorebinha que cai do artigo X, Y, Z, você não sabe os detalhes que é cobrado e como é cobrado, porque aqui eles não querem. Não é que eles não querem, eles precisam selecionar, e para selecionar eles precisam discriminar. Coloque isso, que isso vai ajudar você, que quando você estiver ali querendo fazer um estudo muito aprofundado de um tema que você nem fez uma reflexão se aquele tema ele é importante para a sua prova, se ele é um tema vital para o seu concurso, se ele é explorado pelas bancas de concurso, se a teoria X, Y e Z, X, Y e Z foi cobrada quantas vezes no seu certame, nos concursos correlatos ao que você vai fazer. A banca organizadora já cobrou esse assunto, porque muitas das vezes a gente quer ir com preciosismo estudar o assunto profundamente e às vezes a banca cobra aquele assunto superficial. Tem ali 2, 3 questões só cobrando o assunto de forma complexa. E aí você esqueceu qual que é o prazo, qual que é a data que o governador, qual que é a data que o presidente da república toma posse. Entende? Que foi uma alteração mais recente da Constituição. Você não lembra se é dia 1º de janeiro ou se é dia 5 de janeiro. E se a data dos dois é a mesma coisa. Então, é isso que vocês têm que olhar. É saber o arroz com feijão bem. E algumas coisas mais complexas, dependendo do cargo e da carreira ali da banca organizadora. Então, saber a regra do jogo é isso. Saber que os concursos públicos, ele primeiro usa a prova objetiva, até em concurso de fase, magistratura, Ministério Público, eles usam a prova objetiva para discriminar e, consequentemente, selecionar alguns candidatos para avançar para as demais fases. E feito isso, você tem que, como é possível fazer essa seleção de forma mais objetiva possível. São provas o quê? Objetivas, são provas discursivas de conhecimento objetivo, então aqui não tem subjetividade, o examinador consegue fazer uma correção com parâmetros de espelho, com parâmetros ali, dentro da lei, dentro dos requisitos da doutrina, mas de forma mais objetiva possível. Então até as provas discursivas, elas são objetivas, no termos do que eles cobram, do que eles querem. Muito difícil ter um concurso que cobra de você um posicionamento seu sobre determinado assunto. Geralmente eles têm uma prova estudo de caso, que a solução é direta da lei, da jurisprudência, da doutrina, ou até mesmo uma dissertativa expositiva, onde ele quer que você exponha o conhecimento daquele instituto, daquele determinado tema, de forma que eles consigam avaliar. Então, sabendo disso, você não vai virar doutor, doutora nos assuntos que caem no seu concurso. Você vai saber, na medida, cada um deles, de forma que você consiga fazer um estudo bem certeiro e, consequentemente, acertar as questões da sua prova. Como é cobrado os assuntos, então? Como é distribuída essas questões objetivas? Lei seca, doutrina, jurisprudência. São esses 3 pilares que permeiam uma prova de concurso e, consequentemente, traz as questões invariavelmente
desses temas, às vezes junto, às vezes separado, às vezes a questão só é doutrinária, dificilmente a questão é só jurisprudencial. Algumas questões de carreira aí pode ser, mas dificilmente. Às vezes alguma das alternativas é lei seca ou doutrina. E se você souber essa lei seca, você já consegue eliminar ou até mesmo marcar a alternativa correta. Porque às vezes a pessoa fala que errou a questão porque é jurisprudência, mas se você for analisar, se ela dominasse a letra fria, as regras básicas, o arroz com feijão, ela conseguiria eliminar as alternativas e ficar consequentemente com a alternativa que é a correta, no caso, se fosse a jurisprudência. Porque por eliminação ela acertou as questões. A gente não acerta questões só que a gente sabe necessariamente o conteúdo de forma completa. A gente acerta questões porque a gente sabe o conteúdo às vezes, porque às vezes a gente sabe a alternativa que é errada e fica com a correta. Ou a gente sabe a correta, a que é incorreta, as outras a gente não consegue nem julgar se é certo ou errado, mas aquela a gente sabe que é errada. Isso é fundamental. É ter elementos, é ter ferramenta de cada um dos institutos que cobra no seu concurso para que você consiga resolver questões. Porque lembra que aqui eles estão discriminando para selecionar. Então não necessariamente você precisa depois dizer por que você marcou aquela alternativa. Você precisa acertar essas alternativas corretas, tanto quando ele quer a correta quanto ele quer quando ele quer a incorreta. Então isso é importantíssimo você saber. E qual a importância de cada um desses da lei, da doutrina, da jurisprudência? Se você pegar aí qualquer concurso, tem mais ou menos essa distribuição. Lei seca, ela é predominante em todos os concursos. Tem concurso que foge à regra, para promotoria, para defensoria, para juiz, para delegado, que às vezes cobra jurisprudência num patamar muito elevado. Mas a média aí é 60%, 75% de questões de letra fria, de lei seca. E a maioria dos concursos de nível mais, vamos dizer assim, de servidores, isso até é maior, 80%, 85% de lei seca, doutrina de 10% a 20% e jurisprudência de 5% a 10%. Então aqui, vou dizer assim que muitos concursos têm até menos, tá? 3%, 2% de jurisprudência. Então daqui você já sabe o que você tem que dominar mais. A letra fria, a lei seca, depois saber um pouco dos conceitos principais dos institutos que têm importância para o seu cargo, você vai conseguir também ali saber mapear e saber os conceitos doutrinários mais importantes das doutrinas consolidadas. E a jurisprudência, primeiro você tem que dominar a lei seca dos institutos mais importantes, a parte doutrinária ali de alguns conceitos jurídicos e jurisprudência. Não adianta você querer ficar lendo repercussão geral, tema de repercussão geral e, vamos dizer assim, informativos, se você não sabe nem as súmulas vinculantes, se você não sabe as principais súmulas do STF, do STJ, entende? Então aqui, primeiro você domina o arroz com feijão e depois você adentra ali, você está mais dominando a matéria e você começa a ler os informativos mais importantes, os mais atuais e, consequentemente, consegue acertar questões valiosas por causa desse conhecimento e principalmente por causa do conhecimento da lei seca. Feito isso, você tem, sabe como os concursos cobram, porque eles discriminam. Vamos usar aqui o concurso do TSE unificado para o cargo de analista judiciário, área judiciária, aquele sem especialidade, para saber como seria buscar essas regras do jogo num edital que está aí na praça, que o concurso tem data marcada, e muitos de vocês podem estar estudando para ele e já pode usar isso aqui como um exemplo e aplicar na sua realidade. Então, usando o TSE que tem a banca Sebrasp como organizadora, vamos saber a regra do jogo. São 50 questões de conhecimentos gerais, 70 de conhecimento específico e uma discursiva. As provas de conhecimentos gerais são 50 itens, certo ou errado. Então não é questão de A, B, C, D e E. É importante saber disso. E são 50 itens de conhecimentos gerais, né, certo e errado. E além disso, você tem que saber que cada erro seu desconta um ponto. Então, você marcou uma certa como certa e ela era errada, outra questão que você marcou como certo ou errado que você acertou, vai descontar um ponto, tá? Então você tem que tomar cuidado para não sair devendo. E são 70 itens, certo e errado, de conhecimento específico. E nesses 70 itens, cada erro seu desconta 2 pontos. Não é igual na prova de conhecimentos gerais que desconta 1. Aqui você tem que tomar muito cuidado. Uma que você vai ter que estudar muito esses assuntos do conhecimento específico e outra que, se você tiver dúvida, talvez é melhor deixar em branco, não marcar esse item, porque senão desconta 2 pontos de um ponto que você suou para poder conquistar, você vai perder porque se você marcar esse item no chute. Então chutar não é uma boa estratégia, a prima facie aqui, olhando friamente. Talvez lá na prova, se você só tiver dúvida em 5, 6 questões, talvez dá para analisar a possibilidade de estar chutando, tá? Mas se você tiver muita dúvida, não marque. E a discursiva vale 50 pontos, então a prova tem 120 itens. O peso, como que é o peso? Conhecimentos gerais, o peso é peso 1, e o conhecimento específico, 78 vale peso 2, por isso que desconta 2 pontos. E a discursiva vale 50 pontos. Ou seja, se você somar os 50 itens de conhecimentos gerais, é o mesmo peso da discursiva. Mas como vai ser saldo líquido, o que errar o desconto certo, a discursiva tem um peso importantíssimo e vai fazer muita diferença na sua prova. E aqui, a prova terá 4 horas e 30 minutos. Isso é muito importante para você traçar a sua estratégia de prova. Vamos colocar um exemplo aqui. Se você tem 4 horas e 30, isso depende da sua velocidade para resolver questões. 3 horas para a prova objetiva, para 120 itens, talvez um pouco menos, tá? Para você ter mais tempo para discursiva. 1 hora e 10 para discursiva
e 20 minutos para passar para o gabarito. Quem é mais veloz? Eu sou demorado, então eu coloco 20 minutos porque eu tenho dificuldade para passar para o gabarito. É uma das minhas dificuldades, é passar para o gabarito. Então 20 minutos aí para eu conseguir passar tranquilamente. Não dá tempo de fazer muito rascunho, é fazer o esboço ali, um rascunho inteligente, colocando os principais pontos que você vai abordar nos parágrafos e fazer direto o texto definitivo. A prova objetiva, você tem que acertar no mínimo 55% dos pontos, ou seja, depois que descontar os seus erros e tudo mais, você tem que ter 55 pontos líquidos. E como é distribuída? De conhecimentos gerais, você tem que fazer no mínimo 10 pontos líquido e de conhecimento específico no mínimo 40 pontos líquidos. Se você somar os dois aqui, não dá esse percentual aqui. Ou seja, em algumas delas você vai ter que fazer mais. Ou aqui você faz um pouco mais, ou aqui você faz um pouco mais. Mas tem que fazer mais porque para dar os 55% para ser aprovado e, consequentemente, ter chance de ir para a prova ou ter a prova discursiva corrigida. E isso, né, considerando aí que ainda tem as regras da discursiva. Então, beleza. Correção da discursiva, você tem que acertar 25% dos 50 pontos lá que tem da prova discursiva, ou seja, metade delas você tem que acertar. E mais cláusula de barreira para ampla, ou seja, vai ser descorrigida, você tem que fazer 25 pontos se for corrigida, mas para ser corrigida tem a cláusula de barreira para ampla concorrência que está no anexo 2, a quantidade que vai ser corrigida de discursiva por Tribunal Regional Eleitoral. E as ações afirmativas, é importante lembrar que ela vai fazer a pontuação mínima da prova objetiva é 20% a menos do que a prova da ampla concorrência. Então, os cotistas, deficiente, índio, se tiver, porventura tiver, 20% do mínimo da ampla concorrência e, consequentemente, todos que tiverem esse percentual, será corrigida a discursiva deles. Então, não terá cláusula de barreira de limitação de quantidade. Então, feito isso, a última regra do jogo aqui que eu achei importante é caneta estereográfica transparente de cor preta, tá? É caneta estereográfica transparente de cor preta. Essa é uma regra do jogo básica, besta, e que se você perder aqui, a culpa é toda sua. Não dê esse mole. Olhe as regras do jogo e depois, no dia da prova, leia com clareza as regras da capa da prova, da capa da discursiva, vira o verso da discursiva, vê tudo certinho, como que você vai preencher os dados. Não confie em fiscais de prova, porque muitas das vezes eles receberam a informação ali muito rápido, um treinamento, e eles não são concurseiros, e talvez eles passem uma informação equivocada. Tenha dúvida, chama o fiscal, e se o fiscal bater o pé, mas ele não tiver firmeza, chama o coordenador do concurso. Não hesite em causar um pequeno probleminha ali, porque isso pode custar a sua aprovação. Então, a regra do jogo basicamente é isso. Tem algumas outras regras de quanto tempo tem até a prova e tudo mais, mas isso a gente vai ver mais para frente em organização, parâmetros e cronograma. A gente vai ver algumas outras regras que ficaram de fora. Essas regras que eu falei aqui é a básica, é o parâmetro mínimo para que você consiga avançar e pensar em organização e depois, consequentemente, parâmetro e cronograma. Esse vídeo foi focado para você saber as regras do jogo, ele faz parte do pilares da aprovação em concurso público e, consequentemente, é importante para você. Espero que tenha gostado. E se gostou, pense aí se vale a pena curtir o vídeo ou até mesmo se inscrever no canal. E aqui a gente vai continuar fazendo conteúdo na medida que vocês foram demonstrando que o conteúdo agrega de alguma forma. Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.